Você já parou para pensar que, às vezes, a verdade desaparece junto com quem parte? Hoje, eu te convido a mergulhar comigo numa história real, que aconteceu bem aqui no Brasil, e que, até agora, continua cheia de perguntas sem resposta. O nome dele era Adalberto Amarílio dos Santos Júnior. Empresário, marido, amigo. Um homem com uma vida aparentemente comum, até a noite em que simplesmente desapareceu em meio ao concreto e ao silêncio de um dos lugares mais conhecidos de São Paulo, o Autódromo de Interlagos. O que aconteceu com Adalberto? Como alguém pode sumir assim, em um evento público, cercado de gente, de luzes, de segurança? Prepare-se. O que você vai ouvir agora é mais do que uma história. É um eco. Um chamado à consciência. Uma sequência de fatos que ainda inquietam quem os conhece. E antes de seguir, eu te convido a se inscrever no canal Vozes do Invisível, deixar seu like e comentar aqui embaixo. Você acredita que toda história tem uma verdade oculta? Ou que, às vezes, o silêncio é mais confortável que a resposta? Vamos juntos. Me disseram que ele era um homem calmo, discreto, trabalhador. Adalberto Amarílio dos Santos Júnior tinha 35 anos. Era empreendedor no ramo da optometria e administrava uma ótica com unidades em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Casado com Fernanda Dândalo, Adalberto também compartilhava nas redes sociais sua paixão por motos e corridas, costumava pilotar kart e dizia ser 3 vezes campeão paulista de kart amador. Ele era descrito pelos amigos como alguém gentil, pleno de alegria e presença, sempre com um sorriso e um abraço no início ou fim de cada volta. Na noite do dia 30 de maio de 2025, Adalberto participou do Festival Interlagos 2025, em edição moto, dentro do Autódromo de Interlagos. Por volta das 20h30, enviou uma mensagem à esposa avisando que iria buscar o carro no estacionamento do autódromo. Foi a última vez que alguém teve notícia certa dele estar ali. A partir daquele instante, ele sumiu. O telefone não tocou. Não houve mais mensagens. O carro permaneceu no estacionamento. Adalberto, simplesmente, não voltou para casa naquela noite. O que parecia um desaparecimento comum rapidamente tomou outra forma. É sobre isso que este episódio trata. Sobre os fragmentos de uma vida interrompida e de pistas que parecem querer calar uma verdade. Era uma sexta-feira comum. Mas no Autódromo de Interlagos, o clima era de festa. O Festival Interlagos 2025, edição moto, reunia centenas de apaixonados por velocidade, tecnologia e duas rodas. Havia luzes, estandes de marcas, música e muita gente circulando. Um ambiente agitado, mas controlado. Adalberto chegou cedo, estacionou o carro em um dos bolsões externos do autódromo e entrou no evento por volta das 18 horas. Ele estava com um amigo, com quem teria passado parte da noite, conforme relatos posteriores. Imagens de câmeras de segurança confirmaram a presença dele em algumas áreas do evento. Ele circulava com um capacete, mais tarde identificado como o mesmo em que foi encontrado, e vestia uma jaqueta de couro. Segundo esse amigo, os dois teriam consumido bebida alcoólica e fumado maconha dentro do carro, em um momento fora do circuito principal. No entanto, os exames toxicológicos realizados após a morte de Adalberto não detectaram nenhuma substância no organismo. Isso levantou dúvidas importantes sobre a veracidade desse depoimento, e mais, levantou suspeitas sobre o que, de fato, teria acontecido naquele intervalo entre a convivência no evento e o sumiço. Por volta das 20h30, Adalberto enviou uma mensagem à esposa avisando que iria buscar o carro. A partir daí, não há mais imagens dele circulando em áreas públicas. Nenhuma câmera, até agora, captou sua saída do autódromo. Nenhum funcionário relatou ter o visto. Nenhum segurança. Nenhum visitante. Ele simplesmente deixou de ser visto. Mas, isso é possível? Como alguém desaparece em um evento fechado, monitorado, cercado por muros altos, com dezenas de câmeras e seguranças? Ou será que alguém viu, mas preferiu não dizer? A ausência foi percebida já na madrugada. Fernanda, sua esposa, tentou contato diversas vezes. Chamadas não atendidas, mensagens sem resposta. O celular dele estava ligado até a manhã do dia seguinte, mas em silêncio. O carro continuava no estacionamento, intacto. Nenhum sinal de briga, nenhuma evidência de arrombamento. Lá dentro, apenas o que sempre estava, papéis, uma mochila, objetos pessoais. Mas havia algo estranho, em manchas de sangue no interior do veículo. Isso só seria confirmado mais tarde pela perícia. A família procurou a polícia no sábado, 31 de maio.
O caso foi registrado como desaparecimento, e as primeiras diligências começaram. Com base na geolocalização do celular, imagens das câmeras de segurança e entrevistas com frequentadores do evento, os investigadores tentaram montar a linha do tempo das últimas horas de Adalberto. Na segunda-feira, 2 de junho, buscas mais específicas foram iniciadas dentro do autódromo, em áreas não acessadas pelo público, canteiros de obras, estruturas de manutenção, áreas interditadas. E foi ali, no dia 3 de junho, que o absurdo se revelou. O corpo de Adalberto foi encontrado dentro de um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade e apenas 30 a 40 centímetros de diâmetro, em uma área de obra no autódromo. Ele estava sem as calças, sem os tênis, mas usava a jaqueta e o capacete. A câmera acoplada ao capacete, que ele costumava usar para gravar seus passeios, não estava mais com ele. Segundo o laudo do IML, Adalberto pode ter sido colocado vivo em buraco. A causa da morte, na asfixia. E aí surge uma nova pergunta. Como um homem adulto, vivo, cai ou é colocado num buraco tão estreito, e ninguém vê, ninguém ouve, ninguém faz nada? O local onde o corpo de Adalberto foi encontrado é tão simbólico quanto assustador. Ficava dentro do próprio autódromo, em uma área de obra isolada, com acesso controlado. Era um espaço interditado ao público, distante do movimento do evento, cercado por tapumes e com vigilância de uma empresa terceirizada. E, mesmo assim, ali estava ele, enterrado vivo em um buraco estreito, profundo e mal visível ao olho desatento. O buraco tinha cerca de 3 metros de profundidade e apenas 30 a 40 centímetros de diâmetro. Não era um poço, nem uma vala aberta. Era uma perfuração vertical, com bordas abruptas, usada provavelmente para a instalação de infraestrutura subterrânea, algo técnico, de engenharia. O corpo foi localizado após uma denúncia anônima. Até hoje, a origem dessa denúncia não foi divulgada. O que se sabe é que os bombeiros foram acionados para uma possível ocorrência de corpo em obra, e ao chegarem ali, confirmaram o pior. A cena impressionou até os mais experientes peritos. Adalberto estava com a jaqueta fechada, ainda usando o capacete, mas sem as calças e sem os tênis. Estava de bruços, comprimido em um espaço impossível para alguém descer por conta própria. Tudo indicava que ele havia sido colocado ali. A câmera acoplada ao capacete, algo que Adalberto usava com frequência para registrar seus momentos pilotando, havia desaparecido. Nenhum cartão de memória foi localizado. Nenhuma imagem das últimas horas de vida dele. Isso, por si só, já levanta um alerta. Como é que um homem entra, ou é jogado, ou forçado a descer num buraco tão estreito, sem que ninguém perceba? Como é que alguém o leva até lá, mesmo vivo, e desaparece depois? Nessa altura da investigação, a ideia de acidente era insustentável. E o que antes era tratado como desaparecimento, se transformava em homicídio qualificado. O primeiro laudo do Instituto Médico Legal já trazia algo alarmante e Adalberto morreu por asfixia mecânica. Seu pulmão direito apresentava sinais compatíveis com sufocamento, o que indica que ele estava vivo ao ser colocado dentro do buraco. Não havia lesões externas significativas. Não havia perfurações por arma de fogo ou branca. Esse dado mudou completamente a rota da investigação. Dias depois, um novo laudo necroscópico complementaria as descobertas. Confirmava, o corpo foi introduzido à força no buraco enquanto ele ainda respirava. A posição, a rigidez, a compressão torácica, tudo indicava que houve dolo. Uma intenção. Não foi ocultação de cadáver. Não foi um crime de oportunidade. Foi um ato pensado, calculado e extremamente cruel. Ao mesmo tempo, a perícia encontrou vestígios biológicos dentro do carro de Adalberto, que permanecerá o tempo todo no estacionamento do autódromo. Havia manchas de sangue, e os exames de DNA revelaram 2 perfis. Um, confirmado como sendo do próprio Adalberto. O outro, o de uma mulher não identificada. Essa mulher nunca se apresentou. Nenhum registro no evento a relaciona a ele. Nenhuma testemunha relatou sua presença. Quem era ela? O que fazia no carro de Adalberto naquela noite? Somado a isso, a câmera de segurança mais próxima da área do buraco, que poderia ter registrado qualquer movimentação suspeita, estava desligada. Segundo a administração, ela estaria em manutenção. A sensação era clara, as peças não se encaixavam. Ou, pior, ou alguém se certificou de tirá-las do tabuleiro. Em casos assim, cada testemunho é uma peça de quebra-cabeça. Cada frase, cada silêncio, cada contradição pode revelar algo que falta ou que está sendo escondido. O primeiro a ser ouvido pela polícia foi o amigo que acompanhava Adalberto no evento.
Segundo seu relato, eles estiveram juntos até por volta das 20 horas. Teriam consumido cerveja e fumado maconha dentro do carro de Adalberto, estacionado nos arredores do autódromo. Depois disso, se separaram, e ele não o viu mais. Mas esse relato logo entrou em xeque. Os exames toxicológicos feitos após a morte de Adalberto não mostraram vestígios de álcool ou entorpecentes. Nada. Nem traços. Se ele não havia bebido, e por que o amigo disse que sim? Estaria tentando proteger alguém? Ou desviar a atenção? O depoimento dele, até o momento, não configura envolvimento direto no crime, segundo a Polícia Civil. Mas foi o primeiro ruído num caso que parecia cercado por omissões. Depois vieram os funcionários terceirizados da empresa de vigilância responsável pela obra onde o corpo foi encontrado. Era uma área de acesso restrito. Apenas vigilantes e operários cadastrados poderiam circular ali. Nenhum deles, oficialmente, viu ou soube de nada fora do comum naqueles dias. Mas como isso é possível? Como ninguém viu nada, ouviu nada, desconfiou de nada? O buraco em que Adalberto foi encontrado não foi tampado às pressas. Não houve sinal de movimentação recente. O corpo estava lá há pelo menos 3 dias. As imagens de segurança do evento, das portarias, dos bolsões de estacionamento e todas foram solicitadas. Algumas chegaram com falhas. Outras, com trechos corrompidos. E pelo menos uma câmera, aquela que poderia mostrar movimentação próxima ao local do crime, estava desativada. Coincidência? A essa altura da história, uma certeza se impõe. Adalberto não caiu ali sozinho. Alguém o levou até aquele buraco. Alguém agiu, com pressa, ou com frieza. Mas com intenção. E o mais inquietante: alguém pode ter visto. Alguém pode saber. Mas até agora, ninguém falou. A investigação segue em sigilo. Nenhum suspeito foi formalmente indiciado. A câmera desaparecida, a presença da mulher não identificada, a contradição do amigo, o silêncio dos vigilantes, todos esses pontos permanecem abertos. Feridas expostas. E diante de tudo isso, o que nos resta? Nos resta contar essa história. Nos resta não deixar o nome de Adalberto se perder em meio a arquivos arquivados e gavetas trancadas. Porque há algo ali, ou no escuro daquele buraco, no silêncio das câmeras desligadas, na ausência das respostas. Há algo que ainda pulsa, esperando ser descoberto. Essa foi a história real de Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, ou, pelo menos, a parte que nos deixaram conhecer. Agora, eu quero ouvir você. O que você acha que realmente aconteceu naquela noite em Interlagos? Quem você acha que está faltando nessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos construir juntos uma teia de perguntas, de reflexões e de memória. Se você acredita que histórias como essa não podem ser esquecidas, se inscreva no canal Vozes do Invisível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir. Nos vemos no próximo caso. E até lá, que a verdade nunca seja enterrada em silêncio.